Olá! Então, hoje nós vamos falar sobre o livro A Metade Perdida, da Brit Bennett, que foi enviado no mês de março para o Clube Intrínsecos. Eu acredito que a partir de uns 40 dias ou um mês, ele já vai estar disponível com essa capinha aqui. Então, quem tiver interesse, essa é a capinha dele. Então, sobre a sinopse, a chamada do livro é até interessante. Eu vou ler ela aqui, que está no marcador, que é o seguinte. Será que é possível ser duas pessoas diferentes em uma mesma vida? E por que ter esse questionamento? O livro vai tratar basicamente da história de duas irmãs gêmeas que nasceram numa cidade chamada Mallard, e essa cidade é fictícia, a autora que criou, e ela possui uma pequena, uma pequena particularidade. As pessoas que moram lá, elas são fenotipicamente brancas ou não chegam a ser negras retintas, sabe? Então, teve um processo de embranquecimento a partir do fundador dessa cidade. Então, as pessoas geralmente sempre casam entre si, sempre estão procurando embranquecer as suas famílias, mas, mesmo sendo o seu fenótipo, eu acho que tá certo, né? Seu fenótipo branco, elas são lidas como negras. E por que elas são lidas como negras? A gente tem que entender que a história se passa nos Estados Unidos e o racismo deles é diferente, por exemplo, do que o racismo que acontece aqui no Brasil. E por que isso acontece? O livro começa no ano de 1968 e, trazendo um pouco do contexto histórico, nessa época tinha o que chamava que era uma gota de sangue. Ou seja, se na sua ascendência, seus pais, seus avós, seus bisavós tinham uma pessoa negra, mesmo você sendo branca fenotipicamente, você era lido como negro. Então essa cidade era de pessoas negras, mas fenotipicamente brancas, sabe? E com isso gerava uma série de questões, porque as pessoas que eram negras, mas não eram brancas, digamos assim, o fenótipo, elas acabavam sofrendo certo preconceito dentro dessa cidade, sabe? Então, dentro desse contexto histórico também a gente pode trazer a visão do Martin Luther King. Então, a luta pelos direitos civis das pessoas negras estavam começando a efervescer nessa época, sabe? E é justamente nesse ponto de partida, nesse ano de 1968, que a história começa. E sobre o que se trata essa história? Porque ela teve aquela chamada do marcador que eu acabei de ler. A história vai tratar de duas irmãs. Oi, minha gente, então eu tô vindo aqui num ângulo diferente, porque aconteceu o seguinte, acabei perdendo essa parte do vídeo, mas é uma parte muito importante, que é o quê? Elas são irmãs gêmeas. E aí, elas são fenotipicamente iguais, e é muito interessante isso, como a questão do colorismo está presente na situação. Que enquanto uma lida como uma mulher branca, a outra lida como uma mulher negra. Então era isso que eu queria dizer e vamos continuar o vídeo. Tchau, tchau. Que nasceram nessa cidade, então elas tinham a pele mais clara e elas decidem fugir por determinadas razões, que ao longo do livro a gente vai compreendendo. Elas decidem fugir para uma cidade maior, se não me engano é Nova Orleans. E aí elas vão vivendo durante um tempo juntas, eu acredito que foi um ano, mas depois uma delas foge. Ela deixa o recado pra irmã e foge, digamos assim. E aí elas perderam esse contato, elas não têm nenhum contato entre elas. E aí a gente vai acompanhar a vida da Desiree. Eu acho que é assim que se fala, Desiree ou Desire, não sei. Mas eu acho que é da Desiree, que é a irmã que ficou, que foi abandonada, querendo ou não. E depois de um tempo, depois de 10 anos, ela volta para Mallard, né, que é a cidade onde elas nasceram, porque, enfim, tem uma razão, mas aí ela volta e volta com a filha, e essa filha dela é uma criança de pele retinta, ou seja, ela sofre muito lá, porque as pessoas, embora sejam negras, lidas como negras, elas não gostam de pessoas com pele retinta, então ela sofre muito, a criança. E aí a gente vai começar a acompanhar o desenrolar dessa questão. Eu gostei que a história, ela vai de vários pontos de vista, digamos assim. Embora o narrador seja em terceira pessoa, ele vai focando em cada personagem. Isso é bastante interessante. Eu simplesmente não consegui parar de largar o livro, porque, embora ele seja até um pouquinho grosso, acho que tem um pouco mais de 300 páginas. Tem 330 páginas por aí. Mas você fica querendo saber, porque tem essa questão da Estela, que é a outra irmã, né? Que você fica querendo, meu Deus, cadê a Estela? Cadê a Estela? E aí,
é que entra algumas coisas. Tá, mas sobre o que vai se tratar esse livro em si? Quais são os assuntos? Os assuntos são os mais diversos, são questões de racismo, né? Enfim, por todo o que eu já falei. São questões de colorismo também, porque em determinado momento a gente descobre que a Estela está vivendo como se fosse uma pessoa branca, já que meio que deixou para trás a sua família, não tinha contato e então criou uma nova história para ela, basicamente. Então ela vive como se fosse branca. E as pessoas brancas mesmo aceitam porque o fenótipo dela é branco, sabe? Mas enfim, nessa época ela corria um risco muito grande. E aí ela tá vivendo como branca e a Desirê, eu vou falar Desirê. A Desirê, ela é lida como negra, né? Porque ela tem uma filha negra, enfim. E aí a gente vai vendo essas questões, né? Como a Estela, em determinado momento a gente passa a ver o ponto de vista dela. Então a gente vê essa questão dela também. E aí o que eu achei interessante do livro é que a autora soube muito bem cruzar as personalidades. E o que eu quero dizer com isso? Desirê era a irmã mais espivitada, digamos assim. Era a irmã que queria ir pra cidade grande, queria viver um grande amor, queria se aventurar, não sei o que, não sei o que. Toda assim, sabe? Esse estereótipo. Enquanto a Estela era a irmã mais quieta, era a irmã que queria estudar, era a irmã que queria ir pra faculdade, mais calma. E isso é tão evidente que as pessoas conseguiam diferenciar uma da outra só pelo jeito de andar, por exemplo. Que uma andava de uma forma e outra andava de outra. Então, embora elas fossem gêmeas, as pessoas conseguiam distinguir ambas facilmente por conta de suas personalidades. E aí, cada uma tem uma filha, né? A filha da Desirê acaba tendo a personalidade da Estela e a filha da Estela acaba tendo a personalidade da Desirê. Tanto é que elas, como elas foram criadas juntas, né? Nasceram juntas, elas sentem falta, querendo ou não, uma da outra, né? E aí elas veem nas filhas a sua irmã. E isso foi algo que eu fiquei, meu Deus, muito tocante de verdade. E aí a gente também tem questões LGBT, mas eu não vou adentrar muito no assunto porque eu acredito que seria um spoiler. E é interessante como isso é abordado. A autora teve muito cuidado ao tratar dessa questão. E ainda mais tratar dessa questão no contexto histórico em que a gente tá lendo. Porque, embora esse livro comece no ano de 1968, ele não acaba num ano. A gente acompanha a vida desse núcleo familiar durante quase 20 anos, sabe? Então, muita coisa acontece, muita coisa de verdade. E eu chorei, eu ri, eu fiquei chateada com alguns personagens, fiquei feliz por outros, sabe? É realmente um livro muito bom. Então, a gente vai vendo a construção e a vida dessas duas personagens principais. Eu particularmente achei muito interessante, a partir do ponto de vista da Estela, porque ao longo do livro você fica se perguntando, meu Deus, por que ela fez isso? Por que ela deixou a irmã? O que ela queria? E quando você percebe o que de fato fez ela querer sair, fugir, é realmente muito duro, sabe? É realmente muito impactante. Tanto eu não sei se dá pra vocês verem, que eu acho que vai estourar na luz, mas eu fiz várias marcações, sabe? No mais, eu favoritei esse livro, porque realmente é uma escrita incrível, uma história real, sabe? Você fica, meu Deus, não é algo, não parece algo inventado, porque dado o contexto histórico a gente sabe que isso poderia ser muito passível de acontecer, sabe? E aí eu gostei bastante. Foi uma leitura bem impactante e tá favoritada. Eu quero ler outros livros dessa autora, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Se vocês gostaram, deixa eu curtir aqui, comenta, compartilha, se inscreve no canal e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!